Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui. Vou mostrar em outros lugares também. Vim aqui comer no restaurante Big Beef, né? Tô no estacionamento 2, porque tem um estacionamento na frente do restaurante, mas tá cheio, né? Então vim pra cá. E antes de eu contextualizar pra vocês, primeiro deixa eu pedir pra vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, então, deixa eu explicar para vocês de forma simples o que é que eu estou fazendo aqui e o porquê. Dia 12, agora de novembro, eu vou ter uma reunião aqui do Shusei Krabo, né, que é a reunião de gerentes de negócio, né, de chachos no caso, né, que eu participo, né. E eu fui conhecendo pessoas aqui em algumas viagens que eu fiz pra cá, em Oizumi. Eu fui conhecendo ali algumas pessoas que trabalham com comércio e uma delas se interessou em conhecer, né, o nosso grupo, né. E aí então, para poder apresentar a pessoa, eu vim até aqui, né. Só que já que eu ia vir aqui no dia 12, que é uma quarta-feira, falei, então já vou aparecer ali desde domingo, né. Então tô desde domingo aqui em Oizumi, aí tô comendo em vários lugares diferentes, mostrando várias coisas para vocês. E hoje é terça-feira. Hoje eu resolvi vir comer aqui no Big Beef. Parece que ele é muito famoso, muito importante, está sempre meio cheio, né? E é o que a gente pode confirmar isso, inclusive, agora, tá ok? Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês o lugar e espero que vocês consigam entender bem aqui. Basicamente ele é ali, ó. Tem estacionamento ali, lá pros lados, tá tudo cheio, gente. Só ali o estacionamento 2 que tava tranquilo, né? Deixa eu ver se eu consigo achar uma placa melhor pra eu fazer dela o meu thumbnail. Acho que talvez aqui... Talvez esse aqui fique um bom thumbnail para depois mostrar e cortar, né? Então vamos conhecer lá dentro. Eu já comi aqui antes, né? Mas faz tempo que eu não venho. Bora ver como é que é aqui agora. Eu tenho aqui as datas de funcionamento. Ó, a gente tá vendo aqui, ó. Esse aqui é o prato do dia, né? Ah, entendi. Hoje é terça-feira, seria esse comercial de frango aí, né? Só dias de semana. Interessante. A gente tem aqui os horários de funcionamento. Vou mostrar pra vocês agora o menu. Bora ver o menu então? Mais um lugar que parece que tem bastante coisa no menu, ó. Eu vou tentar não falar nada para não cortar ali no meu direitos autorais. O menu é muito bonito, gente. É isso, tá acabando, gente. O menu de bebidas é à parte.
eu não pedi, mas pra quem quer, tem aqui a salada bar também. Né? Salada bar com feijão, ó. Feijão e com arroz. Parece que eles aparecem aí no YouTube, né? Quem tiver interesse, assiste lá. Então é importante vocês terem em mente que tem algumas coisas no menu aqui que é só de final de semana, tá? Principalmente as coisas que são na brasa, né? Aí você só consegue pedir de final de semana, porque aí dia de semana é só as outras, tipo na chapa e tal. Aí chegou o arroz carreteiro, tá bonito. Só não sei o que é isso aqui. O que é isso? Banana, será? Banana frita. Bora começar a experimentar? Vamos começar já com a costela. Nossa, a costela tá desfiando. Praticamente não precisa de carne, de faca, tá? Tempero bom. Bom. Talvez um pouquinho mais de sal, mas tá muito bom o sabor. O arroz carreteiro. Tá gostoso. O arroz carreteiro tá gostoso. E agora, o que é isso? Eu acho que é banana frita. Eu nunca comi banana frita na vida. Banana frita. Pra mim é mais estranho. Mas fazer o quê? Chegou a picanha. Caramba, a picanha é bem grossa, hein? Tem mais de um dedo de grossura. Bem grossinha. Pedi pra ser no ponto mais pro mal passado, né? Então tá assim. Vamos ver aqui o sabor. Sabor bom. Muito bom. Depois eu falo de nota, essas coisas. Primeiro deixa eu comer aqui então. Tá gostoso. Aqui o suco de caju. Bora experimentar? Suco. Ah, esse suco de caju tá bom. Isso aqui sim. Gente, eu fiz aqui essa promoção aqui, ó. Ganhei aqui o Guaraná. Suco de caju, tá muito bom o suco de caju. As explicações mais assim profundas eu vou dar no carro, tá? Porque tá tocando música. Aí o meu medo de atrapalhar aí meus direitos autorais. Chegou aqui um peixinho que eu pedi, né? Peixinho frito. Então bora experimentar. Sem enrolação. Pôs um limãozinho. Pra fechar aqui uma sobremesa, churros com doce de leite. Comer? Tá bom. Depois eu falo pra vocês o que eu achei. Pronto, gente. Estou aqui pra falar pra vocês o que eu achei, né? Lá era complicado, né? Porque toda aquela música, eu tô até preocupado, né? De um monte de coisa aí que talvez vai dar rolo no meu direito autoral, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Como sempre eu falo pra vocês, eu sou extremamente sincero, não gosto de mentira, tá? Então eu falo exatamente o que eu pensei, mas nunca se esqueçam que o que eu digo é totalmente a minha opinião, é o meu gosto, o meu paladar, então às vezes é importante vocês mesmos comerem e vocês mesmos tirar as suas próprias conclusões, beleza? Às vezes quem tá escutando aqui já tá acostumado com o meu vídeo vai achar que eu tô falando mal, né? Ah, ele vai falar mal, por isso que ele tá dando... Não, mas falando bem ou falando mal, eu costumo avisar isso, tá? Quando é muito bom eu não falo. Extremamente bom, meu Deus, porque eu fico tão preocupado em falar que é tão bom que eu esqueço, né? Mas, vamos lá então. Olha, primeiramente eu pedi aquele arroz da carreteiro com costela, né? E aí vem uns trecos do lado, que eu falei pra vocês que é banana, né? Começando pela banana.
banana frita é banana. Tem gosto de banana. Não mudou muita coisa pra mim, ela tá frita ou não, né? É a primeira vez na vida que eu como, porque normalmente eu jamais comeria. Na minha cabeça não entra, sabe? Você fritar uma banana. Mas eu experimentei. É difícil de chamar aquilo de comida, de salgado, mas também ele não é doce. Então eu fingi que eu tava comendo uma banana pra abrir o apetite, sabe? Foi esse meu pensamento. Prefiro sem, mas eu acho que quem gosta, gosta, tá ok? Então esse é o primeiro ponto. Vamos pro arroz carreteiro então, tá? O arroz carreteiro em si, eu vou dar uma nota meio separada, tá, para eles, porque para vocês entenderem melhor a minha opinião. O arroz carreteiro em si, na minha opinião, eu daria uma nota 7 para ele. Ele tá gostoso, mas ele me frustrou um pouquinho porque ele tava muito diferente da foto, né? Na foto ele tinha cara de estar mais gostoso. Quando ele veio com um sabor um pouco comum, sabe? Não tão comum, mas um pouco comum. Eu achei que ele tava mais para um arroz com carne e linguiça e seleta do que exatamente para um arroz carreteiro, né? Lógico que eu posso estar enganado, pode ser uma questão de onde que é feito, porque eu comi arroz carreteiro em Cuiabá, tá? Mato Grosso. Então pode ser que a gente tenha ali uma diferença nesse ponto, né? De tempero, forma de fazer. Mas eu senti isso. Mas não tava ruim, de maneira nenhuma, tava gostosinho. Só que eu achei que ele faltou impacto brasileiro. Eu senti um pouco de falta de Brasil ali dentro, tá? Por isso nota 7. Mas ainda assim, nota 7 é uma nota boa, é acima da média, tá? Agora, a carne de panela em si eu dou uma nota 8,5 para ela, tá? E quem me conhece sabe que nota 8,5 é muito boa, tá? A carne de panela tava muito boa. Ela tava muito macia, mas macia mole num ponto perfeito. Porque eu não gosto daquela carne que você só rela, ela já começa a desmontar inteiro, sabe? Porque aí ela não tem... Você mastiga, você não sente a carne. Ela tava num ponto perfeito. Eu achei que talvez faltasse um pouquinho de sal, mas comendo ela uma atrás da outra, eu vi que se tivesse mais sal, talvez fosse enjoar. Então, do jeito que ela tá boa, tá perfeita, sabe? Tá gostosa a carne. Então, assim, essa carne de panela, né? Carne assada, na verdade eu acho que é uma costela assada, né? Tava bem gostosa, tá? Eu já comi costelas melhores, que seriam aquelas mais temperadas, sabe? Bem mais assim, temperadas, tal. Como aquelas costelas no bafo, etc, tal. Mas aí são pratos diferentes. Aquilo ali era uma costela normal assada e ela tava muito boa, beleza? Esse é o primeiro ponto. Aí a gente vai pra picanha. Eu pedi a parte uma picanha, vocês viram, né? A picanha, eu fiquei com medo. Porque na hora que eu pedi, a pessoa me deu a opção de ou pedir mal passado, pedir no ponto ou bem passado. E aí é bem comum você pedir bem o mais gostoso é no ponto, né? Mas é comum você falar no ponto e a pessoa passar um pouquinho, né? Porque o ponto, depois do ponto é passado, né? Bem passado. E se eu pedisse mais mal passado, se ele errar o ponto, ele vai pro ponto, né? Então eu fiquei com medo, porque, sabe, eu não conheço ele, não sabia se eles iam fazer direito. Aí eu falei, me dá então no ponto, mas mal para mais para mal passado, né? E ele veio no ponto mais para mal passado, ele veio exatamente no ponto que eu pedi, ou seja, me parece que é muito confiável o ponto deles. Se você falar no ponto, vai vir no ponto, tá? E por estar meio mal passado, a carne ficou um pouquinho dura. E aí eu peguei as pontas que estavam no ponto. E aí tava muito gostoso, entendeu? Mesmo assim o tempero tava bom, tá? Eu daria uma nota pra picanha 8,5 também. Sem nenhum problema, tá? Tava muito gostoso. Tinha uma batatinha frita básica, mas que tava gostosa também. Não tava ruim não, tá? E tal. Aí depois disso eu pedi um peixe. Eu queria fechar com alguma coisa, né? Aí eu pedi o peixinho. O peixinho me frustrou bastante, porque e tava muito diferente da foto. Na foto a posta era mais gorda, né? Então eu tava esperando assim uma posta de peixe meio gordinha, bastante carne, com uma capa fina. Só que vieram tipo como se fosse aquelas postas de merluza, fininha, né? Empanadinho. E aí ela tava com aquele gostinho meio salgadinho, como se fosse um bacalhauzinho, né? E aí tava um pouquinho me incomodando, sabe? Eu sentia um gosto forte do peixe que não era bem o que eu tava esperando sentir ali. Como eu falei, se tivesse mais uma posta branca maior, uma carne mais gordinha, provavelmente ela ia ficar com um sabor mais suave. Mas então ele tava com um sabor um pouco forte, né? Um tempero um pouco forte demais. E aí tava um pouco enjoativo. E como eu falei, muito fininho, tal. Pra esse eu daria uma nota
5. 5, eu estaria na média. Se eu servisse em casa, ninguém reclamaria, tipo, né? Esse eu não gostei muito, né? Eu fui na vontade, né? Inclusive, conversando com ele, eu tava de olho no Parmegiana, mas não tive coragem de pedir um que agora tô cheio nesse momento, então eu falei, não. Nessa indecisão eu pedi o peixe, que eu achei que eu ia aguentar, né? Mas então você tem primeiro o Parmegiano, né? Que me parecia muito bom. E conversando com ele, ele falou, não, o nosso Parmegiano é muito bom, tal, não sei o que, tal. E aí, então, talvez eu volte aqui pra comer o parmegiana. Talvez. Não vou poder prometer pra vocês, mas talvez eu volte. Vou ver o que eu vou fazer ainda, né? Mas, sinceramente, sabe, olhando assim parece bom, né? Eu tô um pouco frustrado porque eu comi um parmegiana. E, bom, é melhor explicar primeiro isso. Eu comi um parmegiana em outro vídeo, vocês podem assistir lá no Restaurante Brasil, né? E não foi bem o que eu esperava, né? E eu até comentei no vídeo, falei, puta, a carne não é uma carne boa, devia ter usado alcatra pelo menos, né, tal, né? Se fosse alcatra ia ser melhor. E eu falei isso e aqui tá escrito, né, parmegiana de alcatra, né? Ou seja, acho que não tem como errar, né? Vai depender só do tempero do molho de tomate, então eu tô bem assim, o que eu faço, né? Será que eu venho ou não venho, né? Tô indeciso, mas parece ser gostoso, né? Eu realmente tenho que bater palma pra eles, porque assim, o menu é muito farto, tá? O menu é farto e não é fácil. É muito comum você ver um lugar que tem menu farto, mas aí você vai pedir, esse não tem, esse também não tem, sabe? Não, tudo que eu quis pedir não me pediram de pedir nada, só o que é do final de semana que não tem, né? Mas assim, tipo, sabe, é um menu farto, você tem muita coisa pra escolher ali. É muito interessante isso, tá? E aí, então, tipo, realmente isso tem que bater palma. Não é qualquer restaurante que consegue fazer isso, né? Fora isso, então, depois... o suco. Meu Deus do céu, o suco de caju. Tava muito bom. Eu vou dar uma nota 9 pro suco de caju. Por quê? A gente tem que ser justo. O suco de caju tava bom. E por que eu falo isso? Porque eu tenho outro restaurante, né? Que também é o Restaurante Brasil. Que o suco de caju tava mais fraco. Mais aguado. E suco de caju que não amarra a boca não é suco de caju, gente, na minha opinião, né? Se ele tiver aguado, ele não vai amarrar a boca, ele vai ficar um gostinho docinho, com aquele gostinho de caju no fundo, né? Não é assim que tem que ser. O suco de caju ele tem que ser pesado, você vai tomando e ele vai amarrando a boca, né? Então, é importante isso, poxa, né? E aí, então, no caso, achei que era importante deixar isso claro também pra vocês, né? Muito bom o suco. E aí, por fim, eu pedi também um churros, né? O churros, gente, olha, o churros eu vou dar uma nota 6,5. 6,5. Recentemente eu comi um churros muito bom, né? Tem os vídeos aí que já passaram também. Foi de uma batalha de food trucks que teve aqui em Oizumi e foi da, como é que é? Amor de Mel. Isso, Amor de Mel. Acho que tá no nome do vídeo, inclusive, isso, né? Uma das barraquinhas ali chamava Amor de Mel e o churros dessa pessoa era muito bom, muito bom. A massa era muito boa, o doce de leite era muito bom. Realmente está de parabéns aquele churros. E o churros aqui, assim, o doce de leite eu gostei, achei o doce de leite gostoso. Mas por que eu tô falando doce de leite? Porque nessa mesma batalha de food trucks eu comi num outro lugar que o doce de leite era meio aguado, sabe? Meio mole, líquido. E aí, tipo, não, né? Não era gostoso. Eu falei assim, tá mais pra caramelo do que doce de leite, sabe? E é por isso que é importante falar. O doce de leite daqui tava bom. Tava bem gostoso. O problema tava na massa. Na minha opinião, a massa tava um pouco xoxa. Tudo bem que antes de comer, eu conversei um pouco com o cara. Então, ele ficou ali parado um pouquinho de tempo, né? Mas ainda assim, eu acho que não seria o suficiente pra deixar tão xoxo assim. Ele tava meio xoxo... um pouco crocante, mas um pouco xoxo. Tinha partes mais gordas da massa e tal. Eu achei que, tipo, não é bem isso, entendeu? Eu achei que não ficou tão bom assim, né? Ainda assim, tá acima da média, tá? Eu daria uma nota, contando com o sabor do doce de leite, uma nota 6,5, né? Uma nota 6,5. Mas tava gostoso, tá? Não me arrependi. Eu tava precisando mesmo então comer um docinho no finalzinho pra fechar, né? Não me arrependi, tava gostoso. E acho que de maneira geral é isso, né? Aí, como eu mostrei pra vocês, eu ganhei um Guaraná, né? Um Guaraná Win. Não gostei do Guaraná. Tipo, é que você tá acostumado com Guaraná Antártico, o gosto não tem nada a ver, né?
Mas ganhado, gente. Então, recebi de bom grado, tava feliz, né? O valor de tudo deu mais ou menos 7 mil alguma coisa, quase 8 mil, tá? O valor de tudo ali, só pra vocês terem uma base, né? Mas é tudo aquilo que eu pedi, então até que, bom, barato não foi, né? Mas eu pedi bastante coisa, né? Ali, não sei se vocês perceberam, mas basicamente assim, você pede os pratos principais e aí o arroz você tem que pensar o que você vai fazer. Ou você pede aquele arroz carreteiro, né? Ou você paga para poder comer o arroz, feijão e a salada, ou você paga para comer só a salada. Tipo, você tem que pensar ali qual que para você é melhor, tá? Para mim, ou você tinha também a opção de pedir feijão e de pedir arroz como porção única, né? Mas aí eu acho que fica meio caro, né? Às vezes você vai fazer isso, é melhor você pagar para comprar ali o salada bar tudo direto, entendeu? Poder comer à vontade. E eu acho que de maneira geral que eu tenho para falar isso. Mas olha, foi um ótimo restaurante, foi uma ótima experiência, tá? Eu acho que eu poderia simplificar que aqui ele seria como é que fala? A estabilidade. A estabilidade. Porque assim, vamos lá. Agora que eu já fui em vários, né? Um dos melhores restaurantes, na minha opinião, foi o... Nossa, me fugiu o nome agora. Recanto Brasil. Foi um dos melhores restaurantes pra mim. E depois disso veio o Veragoto pra mim, né? E aí depois disso eu colocaria esse que eu vinha hoje, que é o Big Beef. Só que a gente tem um ponto importante pra colocar muitas aspas ali. Por quê? Tanto, apesar de que eu fui em épocas diferentes, né? Tipo, eu tô falando que eu gostei do Recanto, eu tô falando que eu gostei do Veragoto, mas em ambos eu fui só quando tem quando tem buffet, né? E então isso é importante deixar claro por quê? Porque pode ser que eu gostei por causa do buffet. Por quê? Porque o preço tava barato pro tanto que eu comi. A qualidade da comida tava boa para aquele preço. Então imagina, você paga 2.300, 2.500, né, por aí, mas você come à vontade e você tem muita coisa boa para comer. E aí então, logicamente que isso influencia no valor. O Big Beef não tem isso. Ele não tem esse buffet. O deles é arroz, feijão à vontade, mas a carne você vai comer uma vez só. Então, tipo, por causa disso é importante ter isso em mente, porque aí, tipo, não dá para dizer que seria justo comparar. Falar assim, então o Recanto é melhor que o Big Beef. Não. Talvez, se fosse pra gente fazer uma comparação só de à la cartes, aí eu acho que o Big Beef fica em primeiro, porque ele tem muita opção. Por isso que eu falei que ele é estável, né? Ele tem muita opção para você pedir, só que ele tem um preço um pouquinho caro por ser tudo à la carte. Então, se você for querer comer isso e aquilo... Só que vamos ser sinceros, que nem eu pedi aquele acarreteiro ali que vem com carne. Para uma pessoa normal, só aquilo é o suficiente. Para uma pessoa normal. Você come um daquele e tá bom, né? Aí você pega um suco e tá tudo beleza. É que eu como um monte de coisa. Então eu comi aquilo, comi a picanha e depois ainda comi um peixinho, né? Então eu como muita coisa, por isso sai caro, né? E aí pessoas como eu gostam muito de buffet, porque o buffet sai barato, né? Você paga uma vez só, já tá tudo embutido. Então, tipo, isso é uma coisa importante para você ter em mente, tá? Então, eu colocaria aqui na minha cabeça, até agora, o melhor é o Recanto, depois Veragoto e depois Big Beef. Mas se a gente colocar só à la carte, é provável que o Big Beef venha na frente, porque ele é estável, sabor estável, tal. Apesar de que tem algumas coisas com nota mais baixa, outra coisa com nota mais alta, mas eu tenho certeza ali que deve ter muita coisa que deve ter mais notas altas também. Tipo que nem coisas que prometem, como parmegiana, não pedi ainda, mas ele promete ser bom. E aí se ele for bom também, pronto. Aí acabou, né? Aí não tem muita comparação, tá? Até agora, pelo menos, eu comi em vários lugares desse, que nem o próprio Veragoto e o Recanto, e tudo que tinha molho de tomate eu não gostei. Eu não gostei do sabor, do tempero do molho de tomate. Então, isso é um ponto negativo. Então, se caso viesse aparecer ali um parmegiana, talvez eu não gostasse, tá ok? Bom, eu falei bastante, falei um monte de coisa, né? E eu acho que o principal para se dizer era isso. Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos.
Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou de tal. E também deixa comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitei os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Antes de eu fechar de vez, então, olha, assistam os outros vídeos também. Eu tô mostrando vários restaurantes diferentes, vários locais diferentes aqui em Oizumi, né? E espero que seja de alguma forma ali, como é que fala? Útil para vocês, né? Se vocês pensarem assim, ó, vamos lá para Oizumi para passear, leve em consideração meus vídeos, eu acho que tá super valendo a pena, tá? Porque acho que eu consigo demonstrar bem mais ou menos as coisas para vocês terem uma base antes de vir, ok? Então, sem mais o que falar, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!